Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês também? Espero que todos estejam bem. Finalmente chegou o dia de iniciarmos a série Dispensacionalizando aqui para vocês. Cumpridos os requisitos de 50 visualizações e 15 likes no vídeo anterior, que é o que vale para esse também, a gente dá seguimento. Hoje a gente vai falar sobre o principal tema e o tema primário, aquele que dá início ao dispensacionalismo, que é o que é uma dispensação. São múltiplas formas de salvação? São multipovos de Deus? Foi inventado por dispensacionalistas? O que eles querem dizer com dispensação? Fica aqui no vídeo que vocês vão aprender com nós hoje na nossa série Dispensacionalizando. Mas antes, preste muito bem atenção, isso é muito importante. A gente precisa que tu curta, compartilhe, comente, se inscreve no canal para que a gente venha dar seguimento e continuidade nessa série. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Eu costumo dizer, gente, que eu sou aquele cara que estraga o prazer dos não dispensacionalistas. Eles adoram trazer supostos significados sobre dispensação, o que é dispensacionalismo, eles estão sempre conceituando aí de uma forma jocosa e pejorativa o dispensacionalismo, mas eu vou trazer para vocês aqui uma definição simples e objetiva do que é dispensação dentro do dispensacionalismo. Tá? Eu sou um dispensacionalista, eu estou dizendo e vou trabalhar obras aqui com vocês. Tá? É muito importante que vocês se detenham o que os dispensacionalistas dizem, não o que os não dispensacionalistas, dentro de uma apologética jocosa e até não honesta, tá? É exatamente isso, fazem e dizem acerca de nós. Então, gente, dispensação para nós dispensacionalistas seria basicamente, tá, um período de um modelo de trato administrativo de Deus para com o homem. Não é nada mais e nada menos do que isso. Danner, de onde é que tu tirou essa ideia? É muito simples, vamos vagar pela escritura agora, tá? Vamos permear até chegar nos dias da igreja. Por exemplo, o trato de Deus com Adão antes da queda não foi o mesmo pós-queda. O trato de Deus para com Noé foi um. O trato de Deus para com os homens da época de Noé foi outro. Foram todos mortos por águas de dilúvio. O trato de Deus chamando Abraão e fazendo de Abraão uma nação através dos seus filhos, através dos descendentes de Abraão, formando as 12 tribos para dar início à nação de Israel, foi uma forma de trato. Deus não tratou com os gentios, Deus tratou com aquele povo ali que ele chamou a partir de Abraão. Então o trato com a nação de Israel foi um, o trato com os gentios na época foi outro. O trato com que Deus tem hoje com a sua igreja é diferente do trato que ele teve com a nação de Israel. A nação de Israel tinha o sacerdócio levítico, tinha o culto no templo, o sacrifício de animais. É totalmente diferente do trato, por exemplo, do que Deus trata hoje com a igreja. A igreja presta um culto espiritual. A igreja hoje não precisa sacrificar animais, porque o Cordeiro já morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Então não precisamos sacrificar animais. Nós não estamos debaixo da égide da Aliança Mosaico-Palestiniana, nós estamos debaixo das bênçãos espirituais da Nova Aliança, que foi pré-inaugurada. Então, gente, isso que é a forma ou o período de um modo de trato de Deus para a comunidade, isso é uma dispensação. Agora eu vou deixar para vocês aqui o livro Entendendo o Dispensacionalismo, do Dr. Thomas Ice, tá? Nós vamos ler o conceito que ele estabelece na página de número 32. Preste muito bem atenção. Dr. Thomas Ice, um dispensacionalista revisado, no livro Entendendo o Dispensacionalismo. Prestem atenção o que os dispensacionalistas dizem. Fica aí com a leitura. A palavra grega oikonomia é uma aglutinação do termo oikos, que significa casa, com o termo nomos, que significa lei. Quando reunidos, a ideia central do vocábulo dispensação é a de gerenciar ou administrar afazeres de uma casa. As várias formas da palavra dispensação ocorrem 20 vezes no Novo Testamento. O verbo oikonomeu é utilizado uma vez em Lucas 16:2, onde é traduzido por ser um administrador. O substantivo oikonomo é usado 10 vezes, Lucas 12:42, 16:1, 3:8, Romanos 16:23, 1 Coríntios 4:1 e 2, Gálatas 4:2, Tito 1:7 e 1 de Pedro 4:10. E em todos esses casos é traduzido por termos que evidenciam uma relação econômica doméstica, tais como mordomo, administrador, despenseiro, curador, exceto no caso de Romanos 16:23, onde é traduzido por tesoureiro.
O substantivo oikonomia ocorre 9 vezes. Lucas 16, verso 2, 3, 4, 1 Coríntios 9, verso 1 e 7, Efésios 1, 10, Efésios 3, 2, 9, Colossenses 1, 25 e 1 Timóteo 1, 4. Nessas ocorrências é traduzida de várias maneiras: administração, responsabilidade de dispenseiro, dispensação, serviço. Em Efésios 3, 9, a Authorized Version apresenta o termo como comunhão, koinomia. The American Standard Version usa o termo dispensação, grego oikonomia. A palavra dispensação, gente, é uma tradução do substantivo oikonomia, tá? Do texto, por exemplo, que tem lá em Efésios 1:10, tá? Essa palavra oikonomia, que foi traduzida como dispensação nas nossas versões em português, ela aparece 9 vezes como um todo no Novo Testamento. Mas eu quero ler para vocês o texto de Efésios 1:10 para deixar cativado na mente de vocês que o dispensacionalismo é derivado, o nome da hermenêutica dispensacionalista, ela é derivada de um termo bíblico, tá? Porque existe, pasmem vocês, aliancistas que dizem que dispensação nem existe na Bíblia. Isso é uma coisa inventada por John Nelson Darby, quando não falam da Margaret MacDonald, que nem dispensacionalista era e nem pré-tribulacionista era, como eles tentam colocar aí, a goela abaixo aí nas invenções das maluquices e das mentiras que eles gostam de propagar. Então, gente, a palavra dispensação é um termo bíblico. Tem oikonomia, oikonomeu, são inúmeras formas desse substantivo. Mas eu vou ler para vocês aqui Efésios 1:10 para mostrar para vocês como esse termo é bíblico, não foi inventado. Porque, pasmem, tem esse mito aí. E é muito comum, principalmente nos grupos de teologia no WhatsApp, por aí afora. Vamos ler o texto. Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vou abrir para vocês aqui no meu dicionário James Strong o significado de dispensação. Notem, meus irmãos, que o significado é exatamente aquilo, por exemplo, que foi falado na obra acadêmica do Dr. Thomas Ice, Entendendo o Dispensacionalismo. A administração de um lar, ou afazeres do lar, especificamente uma administração, direção, gerência de uma propriedade ou de outra coisa, um ofício, um diretor, um gerente, administração ou dispensação. Não, então o termo dispensação ele é algo bíblico, não é inventado por nenhum dispensacionalista. Depois de lermos, gente, o texto de Efésios 1:10, para um resumo bem mais explicativo, para ficar mais forte na mente de vocês, a gente vai ler agora um trecho do livro do Dr. Charles Hyde, lá na página 37 e 38, o livro Dispensacionalismo, aquela versão mais revista e ampliada, que eu vou deixar aqui a capinha para vocês. Tá? A gente vai ler isso aí para clarificar ainda mais o que é uma dispensação, o conceito de uma dispensação e tudo que ela envolve, tá? Vamos à leitura aí, prestem atenção. Resumindo, o dispensacionalismo vê o mundo como uma casa administrada por Deus. Em sua casa-mundo, Deus administra seus assuntos de acordo com a sua própria vontade e ao longo de vários estágios de revelação manifestos com o passar do tempo. Esses vários estágios marcam a natureza distinguível das diferentes economias que caminham rumo à realização do propósito divino final. Sendo que essas diferentes economias são chamadas de dispensações. A compreensão de cada economia de Deus, em particular, é essencial para a interpretação adequada de sua revelação, ocorrida ao tempo de várias dispensações. Depois da gente trabalhar academicamente, dentro do texto bíblico, depois da gente trabalhar conceitos, definições, obras acadêmicas de autores como Dr. Charles Hyde e Dr. Thomas Ice, nós vamos aqui, gente, trabalhar o que não é dispensação. Há um mito que é jogado sobre os dispensacionalistas pelo pessoal, principalmente da teologia do pacto, do aliancismo, que dizem que, por exemplo, dispensação ensina, primeiro, múltiplas formas de salvação. Isso é uma mentira grotesca que crentes em Jesus Cristo não poderiam jogar sobre os outros.
Você viu aqui, eu sou um dispensacionalista, eu citei mais 2 dispensacionalistas aí, tá? E mostrei para vocês que em nenhum momento a salvação foi dada de forma diferente ao longo das eras. Não foi ensinado isso. Foi ensinado que Deus trata com o homem de formas distintas, de perspectivas distintas, dando instruções distintas, forma de culto distinta, mas nunca salvação distinta. Então, gente, o aliancismo, quando ele tenta, os aliancistas, melhor dizendo, quando tentam colocar essa pecha mentirosa sobre nós, eles estão descumprindo o mandamento, por exemplo, de não mentir. Eles estão mentindo acerca da hermenêutica dispensacionalista. Então, gente, é muito cuidado aí, tá? Se você é um aliancista e fala essas coisas, você está pecando, você está quebrando a lei de Deus, tá? Dito isso, segundo ponto, o que não é uma dispensação também não é vários planos divinos. Deus tem um único plano, só que esse único plano, ele trabalha de forma distinta ao longo dos anos, de forma progressiva. Deus não deu tudo para Adão no Éden de uma vez só. Deus deu um pouquinho para Adão, um pouquinho para Noé, um pouquinho para a nação de Israel e um pouquinho mais para a igreja. Então é assim que Deus trabalha. Então não existe vários planos. Tem um plano para isso aqui, tem outro plano para aquilo lá, outro plano. Não. É um único plano que tem seus desdobramentos lógicos a partir da progressão revelativa de Deus e dos pactos bíblicos que Deus fez com a nação de Israel. Isso é natural, é impossível negar essas questões. Agora, que Deus tem 3, 4, 5, 6 planos, isso aí não é ensinado pelo dispensacionalismo. E Deus soberano que é, se ele quisesse ter 15 bilhões de planos, poderia, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas não tem, ele tem um único plano para a história, que vai se desdobrando ao longo das eras de formas distintas. É isso que a gente ensina. E o terceiro e último ponto aqui, gente, para a gente fechar, é o mais conhecido de todos esse aqui. É dizer que Deus, que o dispensacionalismo, por conta das dispensações e tudo mais, Deus tem 2 povos, ou 3 povos, ou 4 povos, que é muito falado, hein? Gente, isso aqui é um tópico que eu vou trabalhar um pouquinho mais lá na frente, mas vou dar uma pincelada para vocês aqui. Deus tem um único povo, que são os seus eleitos, aqueles os quais ele escolheu antes da fundação do mundo para salvar. Esse é o único povo espiritual de Deus nesse sentido, espiritual salvo. Então existe um único povo salvo, que são os eleitos. Só que esses eleitos, eles vão se acomodando em grupos distintos ao longo das eras. Então não são múltiplos povos. É um povo que Deus vai trabalhando em etnias e grupos e corpos distintos, por exemplo, como a igreja. A igreja é um corpo distinto que foi a nação de Israel. A nação de Israel é um grupo estritamente étnico, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. A igreja abarca alguns descendentes de Abraão e Jacó e todos os gentios de todas as nações. Entende, gente? Então é algo distinto. Então Deus não tem vários povos. Deus tem um único povo que é os seus eleitos. Mas esses eleitos vão se acomodando ao longo das eras, das dispensações, em grupos distintos. Então, esses 3 pontos que eu linkei aqui não são dispensacionalismo e não é uma definição do que é dispensação, ok? Se tu ficou até agora comigo aqui no vídeo, curte aí. Compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar o dispensacionalizando até mais pessoas que querem entender a hermenêutica dispensacionalista. Se tu não é um dispensacionalista, estude o dispensacionalismo aqui comigo para te pelo menos entender o dispensacionalismo, para te ter bases e fontes, como eu citei, por exemplo, Dr. Charles Hyde e Dr. Thomas Ice. Eu estou trazendo material para vocês, inclusive de estudo. Então, gente, eu queria pedir para vocês, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar o dispensacionalizando até mais pessoas. Dito isso, até o próximo vídeo. Tem que ter 50 visualizações e 15 likes. Se não tiver, não sai o próximo. Valeu, fui!